Fala galera, tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, eu vou te dizer que existem dois tipos de pessoas. Primeiro, aquela que vai dizer que não existe vida inteligente fora da Terra. Esse negócio não existe, não acredito. Ela tem uma opinião formada sobre isso. O segundo tipo de pessoa vai querer dizer o seguinte: se eu, Samuel Teixeira, afirmo que existe vida inteligente fora da Terra, então essa pessoa vai dizer, então prove. Ou seja, é como se fosse eu querer chegar em algum lugar e acusar alguém de roubo. Então, se eu estou trazendo essa acusação, eu que tenho que provar. É o que essa pessoa vai querer usar de argumento contra mim, que afirmo que existe vida inteligente fora da Terra. Mas antes de nós conversarmos sobre esse assunto, eu quero te dizer que eu não vou te convencer sobre nada. Não vou, então pode assistir todo esse vídeo. Inclusive, se você já gostou da ideia do vídeo, então curte, compartilha. Se tem uma opinião, então deixe nos comentários. É nóis! Então é claro que eu vou trazer analogias para poder lidar com essas situações, né? É como Jesus, que levou a sua mensagem, impactou nos dias de hoje mais de bilhões de anos, mesmo já tendo passado mais de 2000 anos. Então, nós podemos perceber que essas analogias, metáforas, elas funcionam muito bem. E principalmente para pessoas que talvez tenham dificuldade sobre algum assunto, ou talvez não tenham domínio sobre aquele assunto. Então, uma vez que eu trago uma analogia, fica mais fácil a pessoa pegar um caso, um exemplo que todo mundo conhece e levar para a compreensão de algo que ela não tem conhecimento sobre o assunto, né? Então, aquela pessoa que tem uma opinião formada de que não existe, eu vou te dizer o seguinte. Na verdade, eu quero que você se coloque numa posição onde você é um piloto de avião. Você trabalha em uma companhia aérea. Então, você já trabalha aí há muito tempo. Então, digamos que você já pilotou milhares de aviões, ou centenas, sei lá. Você já pilotou muito. Então, nessa mesma companhia aérea, possuem vários outros pilotos de aviões. Então, digamos que em algum momento já aconteceu de um único avião cair e na explosão todo mundo morreu. Só que nessa companhia aérea só aconteceu isso uma única vez. E outros milhares de voos que essa companhia aérea já fez, aconteceu nenhuma tragédia, só esse aí que teve esse probleminha. Então, vamos compreender através de números aqui que 99%, na verdade mais do que 99% dos casos, nunca aconteceu nenhum problema. Agora, só teve um caso, né? Então menos de 1% aconteceu de um avião cair na companhia aérea que você trabalha. Então, nós vamos desenvolver duas frases a partir desses dados. A primeira frase é: não existe morte por queda de avião. A segunda frase, então, vai ser: existe morte por queda de avião. Então, lembra daqueles números? Mais de 99% dos casos. Vamos dizer que essa porcentagem ela está mais relacionada com essa frase: não existe morte por queda de avião. Por um outro lado, aquela frase, existe morte por queda de avião, ela está relacionada com a menor porcentagem, menos de 1% dos casos. Agora, eu quero que você mesmo, me responda uma coisa. Se nós tivermos sinceridade, se nós tivermos bom senso, vamos tentar responder qual é a frase que é mais verdadeira. Então, veja, essa primeira frase, ela diz: não há morte por queda de avião. Ela está representada com um maior número, né? Digamos assim, é a maior possibilidade. Inclusive, a viagem por avião é considerada mais segura do que viajar de carro, porque a porcentagem de tragédias, de consequências, de morte por queda de avião é muito menor do que acidentes de carro, né? Mortes por viajar de carro. Então, veja, realmente nós podemos compreender que a frase não há morte por queda de avião, ela está relacionada com a maior porcentagem, a maior possibilidade. Agora, eu quero te dizer que a linguagem muitas das vezes nos confunde, porque, veja bem, possibilidade é sobre algo que vai acontecer no futuro. Agora, tudo que aconteceu no passado é um fato. Nós até podemos não ter
a informação verídica desse fato. Talvez nós não estávamos vivenciando alguma coisa que aconteceu no passado, né? Talvez alguma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Então, eu não estava lá, eu não vi. Então, tudo que aconteceu é fato do que aconteceu, mas talvez eu não sei o que aconteceu. Isso não significa que o que aconteceu não é um fato. Apenas eu não tenho a informação do fato em si, do que aconteceu. O que aconteceu no passado não é uma possibilidade. Possibilidade é o que pode acontecer no futuro, mas o que aconteceu no passado é um fato. Eu posso não ter consciência sobre isso. Agora, voltando naquelas duas frases, porque eu ainda quero saber a sua resposta sobre qual é a frase mais verdadeira. Então, aquela primeira frase que diz não existe morte por queda de avião, vamos analisar melhor esse conceito, essa ideia que essas palavras estão nos trazendo. Eu quero te dizer que, novamente falando sobre linguagem, algumas palavras elas podem ser muito fortes, como por exemplo, não existe, ou é impossível. Essas palavras elas são muito pesadas, muito fortes. Elas na verdade representam 100%, porque se eu digo impossível é porque não existe uma possibilidade, é porque nada é diferente daquilo. Ou seja, não existe significa que em nenhum dos casos, ou seja, 100% aconteceu exatamente como está falando nessa frase. Não existe morte por queda de avião. Ela só poderia ser mais verdade do que a outra frase que diz existe morte por queda de avião se essa frase ela estivesse acompanhada por 100% dos casos. Como nós podemos perceber que apenas 99% ou até mais de 99%, porém não é 100% dos casos, então se você for muito sincero, se você tiver bom senso, você vai perceber que por mais que essa frase, a segunda, né, ela está acompanhada com menos de 1% dos casos, mas se aconteceu já no passado uma morte por queda de avião, então, por mais que essa frase esteja acompanhada por menos de 1% dos casos, ela é mais verdadeira do que a frase não existe morte por queda de avião. E não é porque essa frase ela é mais verdadeira que significa que viajar de avião não é seguro, ou que se eu viajar de avião eu tenho uma grande possibilidade de morrer. Não! Ela apenas se refere que em algum momento da história já aconteceu um fato onde alguém viajou de avião e morreu. Ou seja, existe morte por queda de avião. É sobre o passado, né? Então, eu quero te dizer que em alguns casos, né, pouquíssimos casos onde nós podemos ter vídeos, fotos, relatos de coisas que nós não sabemos identificar por aí, então, em pouquíssimos casos, por mais que seja a minoria, pode ser que menos de 1% desses casos é inexplicável a ciência, a religião, e que, de repente, nem mesmo a tecnologia de um outro país seria capaz de fazer, justamente porque eu vou usar da palavra inexplicável. Então, eu quero te dizer que, na maior parte dos casos, as coisas que nós vemos aí, esses fenômenos que a gente fala OVNI, essas coisas que tratamos na ufologia, na maioria dos casos, talvez mais de 99% dos casos, são coisas explicáveis. Por mais que a gente pode ficar em dúvida, por mais que a gente pode, talvez, não saber explicar no momento, a gente procura um especialista, o especialista vai nos dar uma resposta. Não, depois, pesquisando bem, era um satélite. Então, depois nós fomos averiguar detalhadamente, né, um especialista, aí de repente eles perceberam, talvez foi um lixo espacial, talvez foi um drone mesmo, talvez foi uma tecnologia de um outro país. Você precisa pesquisar com um especialista naquela área, talvez um cientista, né? Então, quando essa resposta é explicável e que pode ser a maior parte dos casos, talvez mais de 99% dos casos pode ser explicável, então nós podemos, nesses casos, dizer não existe vida inteligente fora da Terra, com total apoio da minha parte. Agora, tem aqueles pouquíssimos, talvez menos de 1% dos casos, que você poderá procurar qualquer especialista e eles não vão saber explicar. Tecnologia de outros países? Não é suficiente. Não são capazes de fazer, talvez, alguns movimentos, talvez alguns comportamentos que nenhuma tecnologia humana
Se você procurar em qualquer lugar, qualquer especialista não saberia dizer como que isso é possível. E por ser inexplicável, usando novamente essa palavra para que você não esqueça das palavras corretas que te ajudará a compreender melhor sobre algum assunto. Então, quando isso não for explicável, significa que pode fazer parte daquele pequeno número seleto de casos onde nós podemos compreender que talvez nós precisamos de uma inteligência por trás para fazer esses movimentos. Até porque, veja bem como que essas análises são feitas. Muitas vezes nós tentamos dizer que é uma inteligência, né? Que é uma tecnologia de um outro país, para tentar explicar alguns movimentos que um objeto natural, um eixo espacial, não seria capaz de fazer. Então, nesses casos, nós estamos recorrendo ao conceito de tecnologia, ou seja, eu preciso colocar alguma inteligência por trás para tentar explicar algum fenômeno que talvez no início não foi identificado e depois pode ter sido identificado. Agora veja bem, e quando esse objeto voador ele não foi identificado nem no início e depois, procurando especialistas, talvez ele continuou não sendo identificado. Só que ele fez movimentos que a gente estava tentando procurar uma explicação de uma tecnologia de um outro país e não foi suficiente. Então isso significa que tem alguma inteligência por trás, né? A gente estava procurando uma inteligência de um outro país, não foi o suficiente. Aí agora nós não temos a explicação, não foi identificado, e nós precisamos de uma inteligência para poder explicar como que esses movimentos eles aconteceram, porque aleatoriamente não poderia acontecer. Um objeto natural não faria esses movimentos, não é mesmo? Então isso significa que tem uma inteligência por trás. Agora eu quero te dizer, se a gente necessariamente precisa incluir essa inteligência por trás, então talvez essa inteligência seja superior à inteligência humana. E eu gosto muito quando nós começamos a perceber que a única forma de nós conseguirmos lidar com essa situação é quando nós precisamos colocar o conceito de inteligência aí no meio. Inclusive, eu costumo dizer que nesses pouquíssimos casos, então nós precisamos mudar o conceito desses OVNIs. Então, a gente costuma chamar de objeto voador não identificado. Eu prefiro dizer que nesses pouquíssimos casos, não a maioria, pouquíssimos, eles na verdade são objetos voadores inteligentes não identificados. Então, quando nesses casos eles não são identificados e que nós incluímos aí no meio para ficar mais fácil compreender esse assunto, nós colocamos inteligência, por não ser possível explicar sem inteligência, aí nós começamos a entender melhor o porquê eu, Samuel Teixeira, afirmo que existe vida inteligente fora da Terra, que na verdade eu costumo chamar de amigos das estrelas. Só que esse conceito de inteligência nós precisamos avaliar melhor. Muitas das vezes nós nos consideramos, nós seres humanos, como os seres mais avançados, mais inteligentes da face da Terra. Ou talvez do universo, quando não acredito que existe vida inteligente fora da Terra. Então, na verdade, será que nós somos realmente inteligentes uma vez que construímos nossas casas e prédios e depois nós mesmos destruímos a nossa própria civilização e as nossas construções? Na verdade, isso é muito questionável, não é mesmo? Então, eu vou te dizer que uma raça inteligente, uma raça realmente avançada, constrói a sua própria civilização e não destrói a ela mesma. E é esse tipo de inteligência avançada que eu estou me referindo que existe no universo. Um tipo de inteligência que está sempre em desenvolvimento e que, inclusive, eu considero que me ajudam muito a viver, me ajuda no meu próprio desenvolvimento pessoal. Na verdade, me ajuda de dentro para fora. É como eu sinto que eles trabalham
comigo. E eu ainda vou além e te digo que eu não apenas sou influenciado pelo trabalho deles, como também eu trabalho junto com eles. Embora aquilo que eu faço, a minha parte, é muito pequenininha. Só que esse trabalho deles é sobre aquele conceito de inteligência que nós temos. Nós consideramos seres inteligentes, só que construímos a nossa civilização e nós mesmos nos autodestruímos. Por quê? Muitas vezes falta desenvolvimento pessoal. E isso significa que nós não estamos caminhando na direção onde estamos nos tornando mais desenvolvidos sobre relacionamentos, uma vez que nós criamos confusão com o outro, e isso pode ser entre políticos, governadores, reis, e de repente um país ataca outro país. Ou seja, falta desenvolvimento em relacionamentos, ou também sobre espiritualidade, uma vez que não reconhecemos a vida após a morte. Muitas das vezes também nós não aprendemos sobre saúde ou sobre dinheiro. E são esses assuntos que eu trabalho junto com esses amigos das estrelas, como eu costumo chamar. Se você gosta de desenvolvimento pessoal nesse sentido, onde você vai se tornar a melhor versão de si mesmo sobre relacionamentos, sobre áreas da vida de espiritualidade, saúde e dinheiro também, então é só acessar o link aqui embaixo. Eu falo sobre a ciência da vida, é sobre como a vida aconteceu, sobre como nós podemos viver a nossa vida cada dia melhor do que a nós mesmos. Clica no link, eu acredito que você vai gostar, porque está muito bem feito. Mas talvez agora você esteja me cobrando que eu falei daquele segundo tipo de pessoa que, se eu estou falando que existe, né? Então eu tenho que trazer as provas, né? Para esse tipo de pessoa, então eu tenho uma outra analogia, né? Eu sempre trago analogias para explicar a ciência da vida. Então, você sempre viveu no Canadá. Se coloque nessas posições porque fica mais simples você entender a mensagem que eu estou querendo dizer. É como se você sentisse na pele o que é essa ideia que eu estou trazendo. Fica mais fácil entender assim. Digamos que você sempre viveu no Canadá, numa região onde o inverno é muito forte. Na verdade, você nem conhece o que é verão, outono, primavera. Talvez você já viu na televisão, mas você nunca experimentou na pele, então só conhece inverno. De repente, eu chego lá para conversar com você e digo que não, existe verão, sim, tá vendo esse negócio que passa na televisão? Existe primavera, existe outono. Aí eu vou com você para o Brasil ou Portugal, para algum lugar onde acontecem as 4 estações do ano de forma muito definida, muito perceptível. Só que eu vou bem na época onde está acontecendo o inverno também. Então foi uma coincidência, né? Você sempre conheceu o inverno e eu chego lá bem na época do inverno, te levo para um lugar onde também está no inverno e de repente você ainda não experimentou o que é verão, primavera ou as outras estações. Então, eu vou te dizer, não, mas aguarda um pouco que logo nós vamos vivenciar o que é o verão. De repente, sei lá, acontece alguma catástrofe. Talvez caia um meteoro, morre todo mundo. E eu não consegui te mostrar, né? Na verdade, nós não vivenciamos o que é o verão juntos. Então, eu quero te dizer que algumas coisas podem estar fora do nosso controle, como, por exemplo, eu não consigo definir agora mesmo que já vai entrar uma outra estação. Isso é sobre clima, não é mesmo? Então, veja, é como se fosse eu querer te mostrar o que é a lua cheia, sendo que ainda está na lua minguante, e de repente eu tenho que esperar isso acontecer naturalmente, não é mesmo? Assim como o dia e a noite, eu só posso te mostrar o que é a noite num período de pelo menos 24 horas, onde eu vou vivenciar todas as experiências daquele fenômeno, não é mesmo? Nesses casos onde nós podemos perceber que o tempo ele importa muito, ele faz muita diferença, então muitas das vezes eu não tenho controle sobre isso. Então, não necessariamente em todos os casos eu vou conseguir trazer uma prova, porque se estiver fora do meu controle, então nessas situações nós temos que vivenciar e de repente temos que esperar esse tempo, né, que naturalmente as coisas podem acontecer.
Agora, voltando no caso principal, que é sobre a vida inteligente fora da Terra, eu quero te dizer que nós não consideramos que isso é um fato real, né? Porque, de repente, não aconteceu nenhum fenômeno da aparição desses seres em praça pública. Então, na verdade, nós podemos perceber que alguns fenômenos, como nós já falamos, eles não são explicáveis e que nós precisamos colocar a inteligência por trás para conseguir pelo menos entender que com essa inteligência é possível esses fenômenos acontecerem, fazendo esses movimentos que nós percebemos em alguns casos, né? Nós já falamos que a maioria deles podem ser explicáveis, né? Talvez uma tecnologia de outro país. Só que pouquíssimos casos não são explicáveis. Então, esses fenômenos, eles nos mostram que talvez essa vida inteligente fora da Terra sempre esteve aqui. Na verdade, se nós observarmos a nossa história, nós sempre tivemos relatos de coisas que vai além da nossa capacidade humana. Não é de hoje. E isso também é um motivo de nós podemos dizer que de repente não é um outro país, porque na antiguidade nós também tivemos certos movimentos, certas coisas que aconteceram que estavam além da capacidade humana, que inclusive a gente só consegue explicar com tecnologia também, esses fenômenos da nossa antiguidade. Eu falo muito mais sobre isso no curso Treinamento à Ciência da Vida, que também é muito sobre você se desenvolver de dentro para fora, sobre RES, relacionamentos, espiritualidade, saúde e dinheiro. Então, esses fenômenos nos mostram que, de repente, como isso sempre aconteceu, então nós não precisamos necessariamente de uma aparição em praça pública, mas que isso pode influenciar a nossa vida, uma vez que, se eles são mais inteligentes do que nós, então eles podem nos ajudar a desenvolver a nossa moralidade também, o nosso desenvolvimento pessoal. E sobre o tempo de espera para alguma coisa acontecer, isso é muito variável. Eu te falei aí que, por exemplo, as estações humanas, todo mundo sabe que pode demorar 365 dias para nós vivermos todas essas experiências. O dia e a noite, nós precisamos apenas de 24 horas. Talvez as fases da Lua demorem apenas um mês, não é mesmo? Então, vai depender do assunto que nós estamos tratando. Assim também, o tempo de duração pode ser diferente em cada caso. E no caso da vida inteligente fora da Terra, eu posso dizer que talvez a aparição em público pode demorar tanto que nós podemos viver a nossa vida toda e de repente isso não acontecer na nossa geração. Talvez demore tanto que milênios de anos seja pouco, como por exemplo 2000 anos. Talvez essa aparição em praça pública, que é o que muitos estão aguardando ou só aceitariam esse assunto se fosse com aparição em praça pública, então talvez em 2000 anos seja pouco, talvez em 5000 anos seja pouco, quem sabe em 10.000 anos possa aparecer em praça pública, né? Mas nós podemos perceber que existem outras formas e nós percebemos que há inteligências que vão além da nossa capacidade humana. E como vai além da nossa capacidade humana, nós podemos também fazer uma pergunta a nós mesmos. Qual personagem nós preferimos escolher vivenciar? Como, por exemplo, muitas pessoas consideram Nikola Tesla como alguém que vivia além do seu tempo, né? Ele fez coisas que ninguém conseguiu fazer, ou seja, estava além do seu tempo. Trouxe a eletricidade para todos nós, digamos assim. Ele é considerado como o homem dos raios, né? Se não fosse ele, para a energia circular em todo o planeta, seria muito mais difícil. Então, existe esse tipo de pessoa que pode estar além do seu tempo, né? A sua mentalidade, e existe aquele tipo de pessoa que de repente só acredita em coisas que, por exemplo, está registrado em algum lugar, como por exemplo, tem um carimbo oficial do cartório dizendo que aquela informação é verdadeira. E não necessariamente aquelas pessoas que têm uma mentalidade que nós chamamos que é uma mentalidade além do seu tempo, não necessariamente essas pessoas vivem apenas em função daquilo que está registrado no cartório.
Então, se nós temos esses dois tipos de personalidade, aquela que só acredita em algo que está registrado oficialmente e aquela que vive além do seu tempo. Como, por exemplo, essa pessoa que vive além do seu tempo, ela pode ter uma intimidade muito maior com coisas que podem acontecer lá na frente do que a pessoa que vive em função daquilo que aconteceu no passado, que está registrado em cartório. E se não estiver, então ela não é influenciada por coisas que estão além do seu tempo, por coisas que ainda não aconteceram em praça pública, por exemplo. Então, voltando naquela pergunta que você pode fazer a si mesmo, qual é o tipo de personagem que você prefere vivenciar? Esse tipo de personagem que vive além do seu tempo e de repente fazem coisas que a maioria das pessoas não fazem, né? Ou você prefere viver em função de um personagem que apenas aceita aquilo que está registrado em cartório, por exemplo, aquilo que é oficial? Escolha o personagem que você prefere vivenciar. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, mas nós podemos conversar muito mais sobre isso se você clicar no link aqui embaixo, onde nós vamos falar sobre esse desenvolvimento pessoal, que vai a partir dessas áreas da vida que todos nós vivenciamos todos os dias. Relacionamento, espiritualidade, saúde, dinheiro, para que nós possamos nos tornar a melhor versão de nós mesmos, para ter mais qualidade de vida e proximidade com Deus.